Olá, mais uma aula hoje sobre saúde mental e psiquiatria. Bem, em primeiro ponto, nós vamos começar aqui tentando entender um pouquinho o que significa saúde mental e o que significa psiquiatria, Então, quando a gente pensa, em psiquiatria, nós vamos estar pensando aí na doença em si. Então, o foco central da psiquiatria é a doença. E saúde mental? Saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, significa exatamente isso aqui, ó. É um estado de bem-estar no qual o indivíduo ele é capaz de usar suas próprias habilidades, ele é capaz de recuperar-se de um estresse rotineiro, ele ser produtivo, ele contribuir para a sua comunidade. Essa é a definição que a gente tem de saúde mental. Muito bem, mas o que significa, saúde mental? Saúde mental é você sentir-se bem consigo e na relação com os outros. Então, não basta eu me sentir bem, mas eu preciso me sentir bem quando eu me relaciono com outras pessoas. É eu ser capaz de lidar de uma forma positiva com as adversidades. As adversidades, elas acontecem, São momentos, são situações inesperadas. E aí a gente precisa ser capaz de lidar com essa adversidade de uma forma positiva. E ter confiança, não ter medo do futuro. Eu sei que hoje, quando a gente fala em saúde mental, a gente se acha tão difícil, se acha tão assim impossível de eu me sentir bem comigo mesmo, diante de tanto estresse, diante de tantas situações que têm ocorrido nos últimos meses, essa pandemia que acabou desestabilizando a gente. Então é importante a gente trabalhar isso, essa saúde mental, essa paz que a gente tem que cavar, a gente tem que procurar, a gente tem que buscar essa paz interior. Ela é muito importante, tanto para poder a gente lidar com os nossos problemas e principalmente na enfermagem, que a gente lida com problemas alheios, problemas de outras pessoas. Então, ter confiança, não ter medo, Eu sei que é muito difícil fazer isso, mas a frase que é muito importante, quando a mente está boa, o corpo também está. Então, mente sã e corpo são. Isso é o resumo da saúde mental. Bem, ainda, a gente precisa entender que tanto a saúde física quanto a saúde mental, elas têm que andar juntas. Não tem como você ter uma cabeça ótima se sua saúde física está abalada. Ou, pelo contrário, se a sua saúde física está ótima, mas tua mente não está boa, tua saúde mental não está legal, então fica difícil. Então, a gente precisa aprender a conciliar as duas, a saúde mental e a saúde física, ok? Então, vamos continuar. Bem, outra definição que a gente precisa entender é a doença mental e a deficiência mental. Então, são duas palavras, pouquinho parecidas, que muitas das vezes acabam sendo confundidas, mas que são exatamente, bem diferentes. Bem, doença mental, então, nós vamos entender, ela vai ser definida, a partir desse grau de perturbação da personalidade. Então, quando ocorre um desvio do que é considerado como um comportamento padrão ou uma personalidade normal. A partir do momento que ocorre esse desvio da personalidade ou um desvio, de um comportamento que a gente estipula como sendo um comportamento padrão, a gente acaba observando uma doença mental. Então, doença mental, perturbação tanto da personalidade quanto do comportamento, ok? E deficiência mental. Aqui
aqui, a gente já vai pensar no indivíduo sendo afetado o seu intelecto. Então, a capacidade daquele indivíduo, né, de interagir, a parte intelectual dele, quando ela ocorre, quando ela apresenta problemas, nós vamos chamar isso daí de deficiência mental. Então, ela é caracterizada pelo déficit da inteligência. Então, existe aí o QI, né, que é o quociente de inteligência do indivíduo, e quando esse QI ele é verificado que está abaixo de 70, né, que 70 seria o valor limite, aquele indivíduo ele é classificado como deficiente mental. Então, hoje eu queria que a gente entendesse bem que a doença mental é quando ocorre, então, uma perturbação no indivíduo, tanto da personalidade, né, ou do comportamento. Agora, deficiência mental são problemas que vão afetar o intelectual daquele indivíduo. Então, dois conceitos, né, que são bem diferentes. Muito bem. Nós temos também como classificar a deficiência mental. Então, ela é classificada basicamente em 4 pontos. Nós vamos estar vendo aqui o primeiro. Uma deficiência considerada profunda. Então, são pessoas com uma incapacidade total de autonomia. Então, são aqueles indivíduos, né, o QI, né, o coeficiente dele é inferior a 10, ou até muito baixo, né? A gente viu que aí o limite é 70, então um QI de 10. Então, é um indivíduo onde a incapacidade dele de autonomia é muito grande, né? Então, são pessoas que vivem até em um nível que a gente pode chamar de vegetativo. Não interagem em nada com o meio, com as pessoas. O segundo tipo, nós chamamos de agudo grave. Nesse caso aqui, se ocorrer um trabalho, uma dinâmica com aquele indivíduo para tentar colocar os hábitos de autonomia para ele é capaz de adquirir esses hábitos. Só que precisa ser trabalhado, diferente da deficiência profunda, como não tem nenhuma possibilidade de autonomia, não tem nenhuma possibilidade de aprendizagem. O agudo grave, ele consegue, mas precisa ser muito trabalhado para ele conseguir. Então, a capacidade de comunicação dele também é muito precária, é muito primária, né? É só aquelas palavras mínimas, ele não consegue se comunicar adequadamente. Eles podem aprender de uma forma contínua, né? São aquelas crianças que vão precisar de revisões constantes, de ficar sempre, né, recapitulando. Então, esse tipo de deficiência mental é chamado, então, de agudo grave. O terceiro tipo que eu quero falar com vocês é a deficiência moderada. O máximo, né, eles podem alcançar o ponto de assumir um nível pré-operativo, né? São aquelas pessoas capazes de adquirir hábitos, né? Eles são capazes de adquirir hábitos de autonomia, ok? Podem realizar certas atitudes bem elaboradas. Enquanto adultos, eles podem frequentar lugares, apesar que a gente sempre vai precisar de uma supervisão. Mas é um perfil aí de um indivíduo que ele consegue se adaptar bem ao meio. O quarto tipo, então, de deficiência mental, nós temos o leve. Esses são casos muito bem educados, realizam tarefas até complexas, né, mesmo com a supervisão. São os casos mais favoráveis, quer dizer, são os casos, né, que têm aí um prognóstico muito bom. Eles conseguem se evoluir bem, conseguem se interagir, se comunicar, mesmo que a gente tenha que estar aí com uma certa supervisão, mas a gente vai observar que o indivíduo ele consegue se interagir muito bem com o meio. Ok, crianças? Vou parar por aqui, a gente volta no próximo vídeo, ok? Muito obrigada aí pela atenção.